Olá pessoal! Neste vídeo nós iremos tratar sobre o assunto de inclusão digital, na qual nós iremos abordar o tema aprendendo programação visual com Scratch. Com isso, eu começo esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: o que é programação visual? Bem, programação visual é uma forma de criar programas de computador usando elementos gráficos, como blocos de comando, ícones, botões, e um grande exemplo de um site que aborda de uma forma bastante intuitiva o desenvolvimento de projetos utilizando programação visual é o site do Scratch, que você pode acessar na internet só pesquisando e na qual você pode criar os seus próprios projetos utilizando da sua imaginação por meio de blocos de comandos, no qual ele te dá vários comandos que você pode utilizar à vontade para desenvolver inúmeros tipos de atividades. No caso que nós iremos desenvolver aqui para mostrar o poder da programação visual, o poder desse site aqui, vai ser o desenvolvimento de um simples algoritmo de um minigame chamado ping-pong, na qual nós vamos precisar exatamente desse gatinho aqui, que ele já aparece como padrão quando você começa a criar o projeto. E além disso, essa área aqui a gente vai utilizar para selecionar os atores. No caso que nós vamos precisar vai ser de uma bola, que no caso aqui em fantasias a gente pode mudar a cor dela, por exemplo, e mexer com ela do jeito que a gente quiser. Vamos utilizar aqui a cor azul. Além disso, nós também vamos precisar de uma barra, em que quando a bola ricochetear nessa barra, ela vai então voltar essa direção para as outras bordas. Além disso, nós também teremos uma linha, que vamos colocar na parte do chão, em que caso a bola ela toque nessa linha, praticamente é game over, ou seja, o programa vai parar de executar porque você não conseguiu fazer com que a bola ricocheteasse na barra, que no caso essa barra nós vamos programá-la para controlar com o nosso mouse. Mas então vamos agora organizar os elementos que colocamos aqui. O gato nós vamos deixar aqui nesse cantinho aqui, que eles vai nos dar apenas um olá e um boa sorte. Vamos deixar a barra aqui embaixo para exatamente a bola ricochetear nela. E nisso então, o que é que o Scratch também nos permite adicionar? Cenários, na qual você pode escolher vários cenários diferentes. No caso, vamos pegar esse primeiro aqui, que é o cenário do Ártico. E com isso, então, vamos começar a utilizar os blocos de comando aqui para programar cada um desses elementos que adicionamos, começando inicialmente pela bola. Vamos primeiramente aqui na bola colocar aqui esse evento, que no caso nós vamos colocar esse comando aqui praticamente em todos eles, pois quando a gente clica nessa bandeira verde, o que basicamente nós vamos estar fazendo é a execução do nosso programa. Então isso aqui vai ser um indicativo, o programa agora será executado, vamos executar esses seguintes comandos. No caso então agora, vamos aqui em movimento, vamos adicionar aqui a direção, ou melhor dizendo, aonde que a bola ela vai surgir. No caso, vamos botar a bola para ela surgir aqui exatamente no centro, que aí quando você for ver, foi aqui para o centro. Além disso, vamos apontar também a direção, que vai ser uma direção voltada para 45 graus. Vamos mudar aqui 45 graus. E também vamos utilizar um comando na área de controles, no qual a gente vai utilizar esse sempre. No caso, eu vou botar coisas aqui dentro, mas apenas depois para que vocês possam entender o raciocínio. Por enquanto, agora vamos partir para o que é mais simplesinho, que é a barra, que nós vamos controlar com o nosso mouse. Que no caso aqui nós vamos utilizar mais uma vez esse comando aqui para iniciar. Vamos iniciar todos esses elementos com isso daqui. E com isso, vamos colocar aquele sempre que tínhamos acabado de colocar no anterior. Vamos aqui em movimento para utilizar exatamente a posição de X. E por fim, vamos utilizar um sensor, em que vamos utilizar exatamente esse bloco de comando, que quando o ponteiro do mouse estiver numa posição X, olha o que vai acontecer. Vamos conseguir controlar a nossa querida barra. Então, com isso, já está praticamente desenvolvida a parte da programação da barra. Vamos agora partir para bola novamente, voltar aqui para fazer mais uma outra parte. No caso agora, vamos adicionar isso daqui mais uma vez. Vamos colocar mais uma vez aquele comando do sempre, explicando que esse sempre, ele vai basicamente exigir que sempre todo e qualquer comando que tiver aqui dentro dele vai ficar sendo executado até o fim do programa, até ele parar. E além disso, vamos adicionar duas condições, em que nessas condições nós vamos colocar sensores, que são exatamente esses seguintes sensores. Quando, por exemplo, a bola ela
tocar na barra verde que nós adicionamos, o que vai acontecer? Ele vai fazer um giro de 180 graus. Vamos adicionar aqui então e modificar de 15 para 180 graus. Além disso, caso aconteça dele tocar na linha vermelha, o que vai acontecer? O programa vai parar a sua execução. Então vamos aqui em controle e utilizar esse bloco de comando para parar tudo caso a bola toque nessa linha vermelha. Feito isso, então, vamos agora partir para a linha, em que aqui na linha vai ser muito importante que a gente primeiramente crie aqui a nossa variável, na qual nas variáveis nós vamos armazenar os dados que nós vamos impor a ele ou que o usuário vai colocar caso dermos para ele digitar alguma coisa. No caso, vamos criar aqui a variável tempo, que vai servir exatamente para a gente controlar o tempo, sendo que se a gente apertar nesse bloquinhozinho assim, ele vai aparecer então o tempo aqui na nossa janela de execução. Com isso, então, vamos mais uma vez partir aqui para usar exatamente a mudança aqui do tempo, que no caso, a gente vai mudar aqui myVariable to tempo. Com isso também vamos fazer a adição do tempo e agora vamos partir para os comandos de controle. No caso, primeiramente vamos colocar aqui o evento, sempre tem que iniciar com isso aqui para poder que o código seja executado, esses comandos sejam todos lidos. E com isso, então, nós vamos fazer a nossa mudança primeiramente, para ele sempre repetir. No caso, vamos botar ele aqui para repetir 30 vezes, porque o tempo que a gente quer é que sejam 30. Então, vamos botar aqui 30 segundos. 30 aqui para ele repetir 30 vezes. E aqui, exatamente aqui dentro, nós vamos botar para ele adicionar -1, de modo, então, que o tempo ele diminua. Assim, colocando aqui a variável tempo e vamos botar também para ele esperar 1 segundo para ele diminuir exatamente isso. Exatamente esse aqui. Espere 1 segundo. E por fim, caso o tempo termine, você consiga aguentar todo esse tempo sem que ele toque na linha, então basicamente vamos botar para ele parar a execução do código, porque o tempo praticamente já vai ter terminado. Com isso, então, agora vamos partir para o nosso querido gatinho, na qual no gatinho vamos utilizar mais uma vez a parte do evento. Vamos criar a variável também dificuldade, que vamos chamar de diff, de modo que vamos colocar 2 dificuldades aqui. E com isso, então, vamos botar aqui mude diff para 0, pois toda vez quando o código for executado, ele vai sempre voltar a ser 0. Vamos também utilizar a aparência para que a gente possa fazer com que o nosso gatinho ele apareça e depois desapareça quando formos começar o nosso jogo. Então, com isso, vamos botar o mostre aqui. Vamos utilizar também 2 comandos do diga, de modo que ele possa falar alguma coisa. No caso, ele vai primeiramente dizer um olá, que eu vou colocar aqui para ele falar apenas por 1 segundo. Depois, logo depois disso, um esconda. Vamos utilizar aqui um sensor, de modo que ele permita, então, que faça uma pergunta para o usuário e permitir que o usuário, então, adicione alguma coisa, que no caso a pergunta vai ser exatamente da dificuldade, se vai ser uma dificuldade normal, difícil, que caso se ele clicar 1, vai ser a dificuldade normal, 2 vai ser a dificuldade difícil. Vamos voltar aqui novamente para essa variável, pegar mais uma vez isso daqui, voltar para o sensor e transformar que o que o usuário digitar, se for 1 ou 2, vai ser uma resposta. Com isso, então, o nosso querido gato vai aparecer novamente, ele vai dizer mais uma coisa só chamada boa sorte no nosso jogo. E com isso, então, nós vamos poder já começar. No caso, vou botar aqui 1 segundo. E por fim, para finalizar a nossa programação, nós vamos terminando a programação da bola voltando para esse sempre aqui. Em que, primeiramente, nós vamos precisar de 2 operadores de condição que vai comparar exatamente a questão da dificuldade, em que o que vai ter? Nós vamos ter essas condições, que nós vamos colocar 2 condições, nós vamos colocar o movimento dela para dizer aqui, mova 10 passos, vai equivaler à velocidade da bola. No caso aqui, essa aqui eu vou botar para mover 15 passos, para poder que a dificuldade seja um pouco maior. E por fim, nós vamos colocar esses operadores dentro desses blocos aqui, vamos fazer a modificação aqui para 1, caso seja dificuldade normal, 2, caso seja dificuldade difícil, e vamos pegar aqui e colocar a variável de dificuldade, de modo então que caso ele apareça exatamente ele ter clicado, vai aparecer então para ele mover os 15 passos. E mais importante ainda é que se caso ele toque nas bordas, ele vai então voltar. Com isso então, nós temos o nosso programa aqui completinho, então agora vamos executá-lo. Vamos lá. Olá,
dificuldade, vamos botar aqui dificuldade normal. E com isso vocês podem ver que a nossa bola, ela começa então a girar. E se caso ela caia, ó, termina a execução do código. Vamos mais uma vez colocar dificuldade difícil. Então é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Lembrando mais uma vez que programação visual é um excelente conhecimento que você pode utilizar para inúmeras coisas. Eu aconselho muito vocês utilizarem o Scratch, que é um excelente programa para incitar o conhecimento, para que você já inicie nessa área da programação, já podendo criar seus próprios projetos, criando histórias interativas e minigames